cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura. Agora nós vamos sentar para conversar um pouquinho com William de Oliveira, um escritor que sabe trabalhar as palavras como ninguém e que também consegue colocar muito humor em tudo que ele faz. O escritor, quer dizer, é muito difícil você falar de maneira genérica, né? Porque cada escritor tem as suas diferenciações, as suas particularidades. Mas, de alguma maneira, o escritor ele tenta decodificar o seu tempo, né? Ele tenta decodificar a si mesmo. Ele é uma pessoa que fica tentando ver se ele entende. E a única maneira que ele acha de ver se ele entende é escrevendo. Aí ele fala assim, será que eu entendi? E aí ele não consegue fazer isso, acho que de uma maneira muito só oral, só falando, né? E aí a forma de expressão dele é a escrita. E a escrita, ela acompanha, claro que ela acompanha as suas emoções, as suas sensações, a sua vida pessoal e profissional, as suas particularidades, o contexto onde você vive. Ainda mais, no meu caso específico, eu sou cronista. O cronista, como a própria palavra diz, é cronos, né? Ele acompanha cronologicamente o tempo. E as transformações que o mundo vem sofrendo... Aí eu acho que é uma coisa que eu faço questão de tentar preservar, de tentar com que elas não mudem, de tentar fazer com que seja assim, isso é meu, é o bom humor, saca? O bom humor é uma característica que eu procuro não perder. Então assim, quando eu chego no mau humor, eu falo, vixe, você está distanciando de si mesmo. Porque o bom humor é a minha forma de sobrevivência, né? O bom humor é o meu remédio diário. Assim, se eu estou chateado com alguma coisa e eu escrevo alguma coisa irônica ou eu brinco com alguém sobre aquilo, esse bom humor dilui a minha dor, né? Então o bom humor eu acho que é uma coisa que eu não quero perder, né? Eu espero que não perca, né? Porque a maneira de você enxergar a vida com uma alegria, ou rir das coisas da vida, ou rir de si mesmo, ou tentar transformar as coisas das dores em humores, eu acho que é uma grande forma de passar pela vida de uma maneira, não sei se mais leve, mas de passar pela vida enxergando que a vida realmente ela é um grande mistério e ao mesmo tempo ela tem muito bom humor. A vida ela é muito engraçada, né? Ela faz umas coisas com a gente que você tem que rir, meu, porque se você não rir, é fogo. É aquela velha história do que dá para rir, dá para chorar. E o inverso é verdadeiro também, né? Escrevo como quem pede um abraço, como quem convida um vizinho, como quem perde o passo, como quem busca um caminho. Escrevo para aliviar o cansaço, para distrair-me do mundo, para gritar-me no espaço, para um mergulhar mais profundo. Escrevo como quem pede auxílio, como quem se asfixia com o ar. Escrevo como quem vive em exílio, como quem se afoga no mar. Escrevo para decodificar a vida, para libertar-me do mal, para retardar a partida, para adocicar o sal. Escrevo como quem se liberta, como quem se disfarça, como quem se despreza, como quem se diz farsa. Para suportar a luta eu escrevo, para liberar o fel, para dividir a multa e para alcançar o céu. Escrevo como quem se soma e reparte, como quem foi e não partiu, como quem na terra foi Marte e como quem da arte pariu. Escrevo para conversar com a morte, para perfumar-me de incenso. Escrevo para azarar a sorte, para não morrer de silêncio. Por isso eu escrevo. Os desafios do escritor, eles começam com o próprio escritor, né? O desafio que você se dá ou se permite de escrever. Porque escrever tem sempre dois lados. É um descobrir-se e é um delatar-se, né? Então você tem aí, as pessoas você se denuncia ao escrever. Então você fica muito assim, muito transparente. E isso é claro que tem impactos naquelas pessoas que convivem com você. Eu, menino, fiquei frente a frente dos meus eus diversos e busquei em versos
dividir os eus. E o eu menino, veio unindo em todos os versos o universo dos meus diversos eus. Quando você escreve, você busca dentro de si a criança, porque só a criança é capaz de maravilhar-se, só a criança é capaz de tentar enxergar coisas onde elas não existem, só a criança é capaz de olhar uma mesa e não enxergar ali uma mesa, ela enxergar uma outra coisa que não é a mesa. Quando você descobre isso, eu acho que isso está em todas as pessoas que se dispõem a fazer isso. Os desafios do escritor começam nele mesmo, nele tentar redescobrir a criança que existe nele na sua essência. E o segundo, e os desafios, é claro, você tem desafios de ordem material, né? Que são aqueles de publicar um livro. É um desafio muito grande, porque, primeiro, porque o Brasil, você sabe, todo mundo sabe disso. Um livro é caro. Um livro é muito caro para as pessoas comprarem um livro. E as pessoas também não têm, e é claro, isso apesar disso estar melhorando às vezes, não tem o hábito de comprar o livro, não é? Eu acho até que o livro devia ser realmente gratuito, né? E as bibliotecas, como essa aqui que está atrás de mim, disponibilizam gratuitamente a leitura. Mas quantas pessoas frequentam uma biblioteca? Biblioteca, eu costumo dizer que é o exemplo claro do universo daquilo que me desculpem as bibliotecas, mas elas não servem para nada. Porque as pessoas não vão lá na biblioteca. A participação do ser humano nas bibliotecas continua muito pequenas. Elas não vão em biblioteca. Biblioteca é uma pancada de conhecimento que você tem de várias pessoas, escritores, que tentaram se disponibilizar para o universo para escrever alguma coisa e fica lá o livro parado na estante. Quantos livros existem parados na estante? Tem um texto, inclusive, que fala sobre os livros. E eu não vou ler o texto todo, mas posso ler até o finalzinho dele, que eu chamo de Revolução dos Livros. Que foi uma ideia que eu tive de vendo os livros na estante e imaginar assim, e se os livros todos resolvessem fazer uma revolução? Eles saíssem das prateleiras, das estantes, e saíssem mesmo porque eles não aguentam mais ficar parados na estante. Eles estão com o saco cheio de ficar parado lá, sem utilidade, né, mofando e tal. E aí eu conto dessa revolução, como é que ela aconteceu, e aí no finalzinho do livro, deixa eu ler aqui, e como um grande exército mundial, vindo de todos os cantos da terra, eles pularam das estantes, fugiram das bibliotecas, das cabeceiras e criados mudos, e invadiram finalmente a cabeça e o coração de todos os homens da terra. A revolução dos livros. A única proposta que tem, que eu acredito, é a educação. E a educação se faz através de livros, não é? Se faz através dos livros. Sejam eles hoje digitais, sejam eles virtuais, sejam eles impressos, né? Mas é um grande desafio publicar livro, porque você tem que entrar no jogo de mercado, né? E o jogo de mercado, ele é o mercado mesmo, ele é quanto é que você me paga, ou quanto é que você vai pagar para publicar um livro. As editoras, inclusive, elas se transformaram em gráficas. Por uma questão econômica, você não tem editoras que estão, entre aspas, vou dizer, porque claro que eu estou generalizando, mas as editoras não estão interessadas em novos autores, elas estão interessadas em novos compradores, não em novos autores. Elas querem saber que se você tem direito, vontade de publicar um livro, fale com a gente, nós temos o maior interesse para você. Porque, é claro, é jogo de mercado, elas precisam sobreviver num sistema capitalista, e eu não sou contra, é claro. E ainda bem que tem ainda, né, editoras, ou gráficas. Mas é um desafio. Os meus livros são publicados de que jeito? Eu saio com a minha pastinha de livros, depois que eu fiz o boneco, e vou até patrocinadores. Quantas empresas me auxiliam a publicar um livro? Mas para isso, eu escrevo o livro, faço os orçamentos, ponho a pastinha debaixo do braço e vou em X empresas na cidade. 2 delas, 3 às vezes colaboram, 7 não apoiam e também não acho que tem que apoiar. Mas é assim que eu escrevo meus livros. Acho que não é a valorização do autor, né? Só é a valorização da história, da cultura. Viver no Brasil e viver de arte é ser mais artista do que viver em outros países. Porque além de tudo você tem que cuidar da sua sobrevivência como artista.
Olá, estamos apresentando Da Cor da Cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura. Da cultura.